Oi, nono ano. Pronto, vamos aqui agora, capítulo 3, página 57, tá? Ainda sobre República Velha, só que aqui é mais direcionado às revoltas que teve. Verdadeiro ou falso? A passagem da monarquia para a república pouco afetou a vida da população negra no Brasil, que continuou vítima de preconceito e discriminação. Se você olhar direitinho, até hoje, né, existe preconceito com a população negra, tá? Então, verdadeiro. Apesar das críticas, a teoria do embranquecimento da população brasileira produziu os efeitos desejados, pois promoveu o branqueamento da população do Brasil. No primeiro momento, achavam que era moderno o Brasil deixar de ser monarquia e virar república. E quando olhavam para as repúblicas que eles almejavam, né, via que, principalmente lá da Europa, viu que a maioria da população europeia era branca. Aí eles achavam que incentivando a vinda de imigrantes, tá, alemães, italianos, se misturando com a população brasileira, ia branquear a raça. Só que não é isso que acontece, né? Tá falso. Se misturar branco com negro, dá mulato, e mulato é mais puxado para negro, tá? Na virada do século XIX para o XX, o Brasil recebeu grande número de imigrantes que foram trabalhar nas fábricas que começaram a surgir no país e também nas lavouras de café. Verdadeiro, né? A leva de imigrantes que vem para cá nesse período, principalmente com a abolição da escravidão, que é um ano antes da proclamação da República, né? O fim da escravidão, a Lei Áurea, não é de 1888 e a nossa República é de 89, tá? No Sul, a ocupação do território pelos imigrantes aconteceu de maneira pacífica, uma vez que havia disponibilidade de terras livres para serem ocupadas. Falso, né, gente? Teve até aquela lei das terras, que eles tinham, de alguma maneira, para adquirir essa terra, tinha que comprar, junto com o governo, né? Eles já chegavam endividados, devendo a passagem de navio, enfim. A vida do imigrante aqui foi semelhante a um escravo branco, quase, no início. Por isso que eles tiveram que começar a fazer greves, manifestações, criar os primeiros sindicatos, tá certo? 2. A maior mobilização operária foi a greve geral de julho de 17, iniciada na cidade de São Paulo, e com repercussões no restante do país. O movimento começou com a paralisação em uma fábrica de tecidos de algodão, se estendeu para outras empresas têxteis, atingiu o ramo das bebidas e se expandiu pelo interior paulista e outros estados. Os grevistas entraram em choque com as forças policiais, o que resultou na morte do operário Antônio Martinez. Seu enterro paralisou a cidade de São Paulo, transformada em campo de batalha. As ruidosas e violentas manifestações operárias de 17 ocorreram devido a não ter legislação trabalhista, né, à época, e ao desinteresse do governo oligárquico com as questões sociais, pois a reivindicação operária era vista como caso de polícia. Então, letra C vai ser a resposta aí, ó, tá? Os membros da oligarquia, né, os ricos, só se preocupavam com seus próprios interesses. Tava nem aí para a condição do trabalho dos operários, tá? Eles eram super explorados, tipo aquele filme Charlie Chaplin que a gente assistiu, né? 3. Nas 3 primeiras décadas da República, o Brasil era um país tipicamente agrário. Calcula-se que cerca de 70% da população habitava o campo nesse período. A maioria dos trabalhadores não era proprietária da terra ou vivia da pequena lavoura de subsistência, não tendo acesso à assistência médica e à educação. Esse cenário desfavorável contribuiu de forma significativa para a eclosão de agitações sociais que ocorreram na zona rural durante a Primeira República. Então, são exemplos de movimentos sociais rurais, né? Canudos e cangaço. Tudo aí voltado na região mais do campo, tá? Porque a revolta da Armada foi ali no Rio de Janeiro, na parte central, que é a revolta da Marinha. A revolta da vacina foi lá na área urbana do Rio de Janeiro, tá? A revolta federalista foi lá no Rio Grande do Sul. Contestados, Chibata foi também os negros, foi lá na parte urbana, os negros que ainda levavam chibatada na Marinha Brasileira, tá? Então, a resposta pode ser a letra A. 4.
O período da história do Brasil compreendido de 1889 até 1930, que é a República Velha, né, é denominado por muitos historiadores de República Velha. Nesse período, diversas revoltas e movimentos sociais ocorreram. Vamos ver qual é que está certa, tá? A Guerra do Contestado, que foi de 12 a 16, ocorreu na fronteira do Paraná e Santa Catarina. Eles estavam contestando aquela terra ali onde ia passar uma malha ferroviária, um trilho de trem de uma empresa britânica, inglesa, ia ser super valorizada, que era aquela área. Aí tanto Santa Catarina quanto Paraná queriam ser dono daquela região. Por isso que foi contestando aquela terra. Verdadeiro. Antônio Conselheiro foi o principal líder da revolta de Canudos, sim, a qual reuniu milhares de pessoas, entre elas sertanejos, que não possuíam terras, ex-escravos, pequenos proprietários pobres. Verdadeiríssimo, né? Era o Arraial do Bom Jesus, como Canudos ficou sendo chamado também. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro em virtude do excesso de ações tomadas em nome da modernização, de péssimas condições de vida de grande parte da população, que teve como estopim a vacina obrigatória contra a varíola. Verdadeiro. A revolta da Chibata denunciava o rígido código de disciplina da Marinha, que punia as faltas graves com chibatadas, além da má alimentação e dos miseráveis soldos, salários que os marinheiros recebiam. Verdade também, tá? Por isso que a quarta letra E, todas estão certas, verdadeiras. Quinta, entre os anos de 17 e 19, trabalhadores urbanos de algumas cidades do Brasil proclamaram greves gerais, paralisando boa parte dos trabalhos urbanos. Esses eventos ficaram conhecidos como greves gerais de 17. Sobre as greves gerais do início da República, podemos afirmar que foi uma luta de influência anarco-sindicalista que, através de bandeiras econômicas e corporativas, evidenciou os limites da resolução das questões sociais no Brasil, tornando a greve uma insurreição mais do que econômica, corporativa. Então, começou com a indústria de tecido, daqui a pouco a indústria de outro setor vai estar aderindo e outro setor vai estar aderindo, um dando apoio ao outro como uma corporação, porque todos viviam em péssimas condições de trabalho, tá? Por isso que a resposta é a letra C. 6. O que houve em Canudos e continua a acontecer hoje no campo e nas grandes cidades brasileiras foi o choque do Brasil oficial e mais claro contra o Brasil real e mais escuro. Ao Brasil oficial e mais claro pertencia algumas das melhores figuras da elite política do tempo de Euclides da Cunha, civis e políticos como Prudente de Moraes ou militares como General Machado, Bittencourt, bem intencionados, mas cegos, honestos, mas equivocados, estavam convencidos de que o Brasil real, de Antônio Conselheiro, era um país inimigo, que era necessário invadir e destruir. Sobre a revolta de Canudos, é correto afirmar que decorreu de um conflito social insolúvel até os dias atuais, porque é aquele conflito de uma minoria detentora da maioria das terras e a maioria sem ter terra para plantar, né? Então eles buscavam uma vida mais justa, uma vida mais digna. E hoje a gente ainda tem um problema do sem terra, né? Movimento do sem terra, o MST, e ainda continua o abuso dos grandes fazendeiros, donos de terra, em detrimento da maioria da população sem ter terra própria, né? Para estar sobrevivendo. Essa tela é muito famosa, gente, tá? Que é mostrando aí em destaque o Oswaldo Cruz, o sanitarista. Eles carregam na mão uma espécie de seringa, tá? Para simbolizar a vacina. Só que não conscientizou a população. Eles iam invadindo casas para vacinar. A população não sabia os efeitos colaterais. Aí eles vão se revoltar, tá? A imagem ao lado representa uma das revoltas da história do Brasil do século XX. A revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro. Esse movimento demonstra os problemas mais recorrentes do Brasil nesse período, dentre os quais podemos destacar, letra A, as reformas urbanas promovidas na época, que foi aquela de derrubar cortiços, era o bota abaixo, e empurrou a população pobre dos centros urbanos, tudo para a periferia, botaram para habitar em morros, que depois eles começaram a chamar esses morros de favelas, e não deu saneamento básico. Então é óbvio que vai surgir doença epidêmica, né?
que desalojaram centenas de moradores dos cortiços. Então, é exatamente esse o grande motivo. Eles estão ali jogados à própria sorte, quando dá uma doença, eles são obrigados a serem vacinados, sem nem sequer saber o efeito dessa vacina, ser conscientizados antes, nem nada, tá? Bons estudos, meus amores, e a gente continua semana que vem. Beijo, tchau.